Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde nós vamos estar compartilhando todas as semanas devocionais a respeito da graça de Deus. Vamos titular esse quadro, se é assim que podemos falar, como Graça sobre Graça. Eu quero hoje ler com você um texto lá em João, capítulo 1, verso 16, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa palavra graça sobre graça aqui é graça anti-graça, graça atrás da graça. É como, imagine você estar na praia, não sei se você já teve essa experiência, de pegar ondas grandes e uma atrás da outra, a gente fala, né, tomar um caldo de ondas, né, uma atrás da outra, onde você quer se levantar e vem outra onda, quer se levantar e vem outra onda. Assim também é a graça de Deus na sua vida. Você recebe graça, de repente, quando você menos espera, mais graça, de repente, mais graça, mais favor, mais bênção do Senhor. Isso é graça sobre graça. Agora, o que é a graça? A graça é uma pessoa, não é uma doutrina, não é uma teologia. A graça é uma pessoa. O próximo verso diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio, a graça e a verdade veio por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, a lei, a Bíblia não fala que ela veio, que ela não é uma pessoa. Ela foi um recado, foi mandado em e-mail, mas a graça, ela veio em carne e osso. Então, há uma diferença entre a lei e a graça. Pessoas que dizem que a lei, ela só passou o sacrifício, só passou os juízos, mas a lei continua em vigor. Não, Jesus veio para cumprir a lei. Quero dizer para você hoje, você não está mais debaixo da lei. Eu digo mais, você foi liberto da maldição da lei. Todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, porque quem está debaixo da lei não consegue cumprir a lei. Por isso que a graça precisou vir. Se nós conseguíssemos cumprir a lei, Jesus não precisava ter vindo. E se nós hoje ignoramos o fato de Jesus ter vindo, nós voltamos para a lei. Quando voltamos para a lei, caímos em maldição. Mas aqueles que estão debaixo da graça são livres de toda maldição. A Bíblia diz em Gálatas que Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito daquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Ele se fez maldição em seu lugar. Por isso você está livre, livre da lei. A lei foi dada 1.500 anos antes de Jesus, por Moisés, lá no Monte Sinai. E no dia que a lei foi dada, a Bíblia fala que morreram quase 3.000 pessoas. Porque no momento que a lei é dada, a morte vem para o povo de Israel. Agora, se você for olhar e procurar na Bíblia honestamente, desde a saída do Egito até o Monte Sinai, você não vai ver nenhum relato de morte. E olha que o povo desobedeceu, o povo murmurou. A Bíblia fala que quando eles chegaram ali em frente ao Mar Vermelho, eles começaram a reclamar: ah, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui afogado nesse Mar Vermelho. Compensava muito mais voltarmos para o Egito e comer as nossas cebolas e pepinos. Não sei qual que é a graça de comer cebola e pepino, mas devia ser bom para eles, né? E a Bíblia fala então que eles ficavam reclamando. O que Deus fez? Deus tacou a lei neles? Não, Deus usou como graça. Foi lá e abriu o Mar Vermelho para eles e matou os egípcios, tudo afogado. Depois, mais adiante, eles sentem sede e começam a reclamar: o Senhor nos tirou do Egito para morrer de sede nesse deserto. O que Deus faz? Deus pune eles? Não, também. Deus tira a água da pedra. Você já viu água sair da pedra? Olha como a graça de Deus é poderosa. E aí, a Bíblia fala que eles beberam água da pedra. Mais à frente, eles viram como que uma lagoa lá nas águas de Mara, que quer dizer amarga. Quando eles foram beber essa água, era amargosa. Eles reclamaram de novo. O que Deus fez? Mandou Moisés jogar madeiro nessa água, que aponta para a cruz de Cristo. E aquelas águas amargas se tornaram doces. Toda vez que nós colocamos a cruz na nossa vida amarga, nós nos tornamos doces com as pessoas e na presença de Deus. Por isso, aquele povo ficava reclamando: estou com fome. Deus mandava maná.
estou abusado de comer farinha. Deus mandava cordonizes. Tudo isso era graça de Deus. Mas lá em Êxodo 19, eles, em algum momento das suas vidas, eles pediram a lei. Eles confiaram. Eles acharam que eles podiam cumprir os mandamentos de Deus. Ele falou para Moisés: tudo que o Senhor falar, assim nós faremos. É como se Deus tivesse ouvido aquilo e falado: vocês estão confiados em vocês? Tudo que eu já fiz por vocês pela graça, vocês já estão achando que é por causa da justiça de vocês? Espera aí. Então Deus chamou Moisés para o Monte Sinai e entregou a lei para Moisés. E não foram só 10 mandamentos, foram 613 ordenanças e mandamentos e juízos para que o povo de Israel cumprisse. E no mesmo dia que a lei foi dada, veja bem, até aqui ninguém tinha morrido. E eles resmungaram, murmuravam, reclamavam, pecavam diante de Deus, mas nenhum foi morto. Mas no dia que a lei foi dada, Moisés desceu do monte depois de 40 dias, e aí a Bíblia fala que eles estavam adorando a um bezerro de ouro. Aquelas mesmas pessoas que falaram: fala tu com o Senhor, e tudo que ele fala nós faremos, eles quebraram o primeiro mandamento. O primeiro, que era: não farás para ti imagem ou escultura de outros deuses. Aí Moisés desce do monte, o que ele vê? Uma imagem e uma escultura. Tudo isso para mostrar que a lei não tem o poder de nos transformar. Eles quebraram o primeiro mandamento. E nesse dia, Moisés zangou, quebrou as tábuas e falou para um se levantar contra o outro. Apenas os levitas se levantaram e naquele dia mataram quase 3.000 pessoas. Ou seja, a lei, ela traz morte. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3 que a letra mata. A letra ali é a lei, porque é uma carta de dívida, é uma nota promissória. A lei nos cobra, a lei mata. E nesse dia, 3.000 homens morreram. Mas depois você vai para Jesus, a graça veio, e agora você não é mais salvo pela sua justiça própria, você não é mais salvo pelo seu merecimento, agora é graça sobre graça. Agora você crê e ele cumpre a lei no seu lugar. Na lei, animais eram mortos para expiar os pecados, mas na graça, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, santo, que nunca errou na sua vida, que nunca pecou nem em pensamento, nem em intenção do coração, esse foi para a cruz. E então expiou todos os pecados da humanidade. E aqueles que nele creu se tornou Filho de Deus. E a lei foi cumprida em Cristo, porque agora nós nos tornamos um com Cristo. Por isso, depois disso, você começa a ver a vida de Deus sobre você. E aí você vai ver lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce. A Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres de Deus, e eles oraram em línguas, e o apóstolo Pedro começou a pregar, e 3.000 pessoas nasceram de novo. Olha o contraste entre a lei e entre a graça. Quando a lei é dada, 3.000 morrem. Quando o Espírito é derramado, 3.000 nascem de novo. Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, hoje nós precisamos entender: eu não estou mais debaixo da lei. Eu não estou mais debaixo da velha aliança. Eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da nova aliança. Por isso, meu querido, creia nisso. Seja liberto de toda pressão de ter que pagar pelos seus pecados, porque Cristo já pagou pelos seus pecados. O Evangelho é esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você tenha um dia abençoado e que a graça do Senhor Jesus enche o seu coração de fé para viver uma vida que reine aqui nessa terra, no nome de Jesus.